Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir da sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, graça da parte do Senhor nosso Deus para cada um de nós. Mais uma vez, nos encontramos através desse meio de comunicação para podermos partilhar a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus também falar conosco. Acabamos de ouvir um trechinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 a 12. Os fariseus testam a Jesus todo o tempo. A gente vê isso em várias passagens. A perícope que acabamos de ouvir sobre o repúdio da mulher se encontra num contexto de controvérsia, de discussão. A questão é posta a Jesus para testá-lo, a fim de verificarem o quanto Jesus conhece da lei de Moisés, que é a lei da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A questão aproveita um texto de Deuteronômio 24:1, que fala sobre a questão do divórcio, mas ali não fica claro o que é esse algo vergonhoso pelo qual o homem poderia repudiar a sua esposa, dar a ela uma carta de divórcio. Por essa razão, mesmo entre os fariseus havia muita discussão, desacordos no que se referia aos motivos legítimos do repúdio. A resposta de Jesus é absolutamente clara: não é permitido o divórcio, salvo em caso de união ilegítima. No original é um termo grego que se chama porneia. Pode se referir-se tanto a uma conduta sexual inadmissível por parte da mulher, como a um matrimônio em que o grau de parentesco entre eles seja comprovado e que esse grau de parentesco apresente uma interdição no casamento. Isso seria uma união ilegítima. Já a razão da concessão de Moisés, uma concessão que falava Moisés permitiu dar uma carta de divórcio, Jesus não consente com isso. Para ele, o que motivou Moisés a permitir isso foi a dureza do coração. O que significa isso? A incapacidade de compreender e pôr em prática os mandamentos de Deus, de amar verdadeiramente alguém. Somente assim se pode chegar a um divórcio. O divórcio equivale em São Mateus ao adultério. Quem compreende o projeto original de Deus, original então vamos lembrar o livro do Gênesis, é curado da dureza do coração, luta por um verdadeiro amor e considera o matrimônio como algo intocável. Então nós temos aí uma primeira parte que é bem clara em si mesmo. Jesus contesta a sociedade permissiva do seu tempo, chama os discípulos ao desígnio do Criador. Deus criou o homem e a mulher para um matrimônio indissolúvel. Esse é o projeto original. Desde o princípio, Deus fez tudo assim. Agora, a segunda parte, que vão do versículos 10 ao versículo 12, aos que não se sentem capazes de assumir uma responsabilidade tão grave como a responsabilidade do casamento, Jesus responde para que os discípulos tenham cuidado com isso. Somente uma responsabilidade maior do que o casamento, como é o caso da urgência de ser apóstolo, da urgência de difundir o reino de Deus, da urgência de sair para proclamar o reino de Deus, somente essa responsabilidade torna louvável a renúncia ao matrimônio. Rezemos, queridos irmãos e irmãs, nessa Semana Nacional da Família,
por todas as famílias, especialmente pelos casais que vivem em situação de tribulação, também pelas nossas famílias, para que Deus possa ter livre acesso ao coração dos nossos familiares. Pai, infunde nos casais cristãos o desejo de experimentarem a santidade do matrimônio, porque Tu és a causa e a razão da comunhão que existe entre nós. Amém. Para você, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo.